raquetes e tênis de todas as marcas e modelos para você dar mais leveza e conforto a seus pés. E para você curtir ainda mais as suas férias, a Exposend também tem óculos de sol e uma grande variedade de malas de viagens com várias opções de cores e tamanhos. Aproveite! Na Exposend você compra agora e tem até 150 dias para pagar sem entrada e sem juros. Férias de sapato novo é na Exposend. Sempre o seu melhor presente. Bem-vindo, você ouve ZYR 761, Rádio Olinda FM, 105,3, a única emissora católica da região metropolitana, a rádio da sua família. Começa agora, Fala Povo de Deus, um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Muito bom dia, povo de Deus. Estamos no ar com a graça do Senhor, aqui nas ondas da Rádio Olinda, sua 105,3 FM. Começando mais um Fala, Povo de Deus. Eu sou Paulo Brito, estou com você neste programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Com a graça de Deus estamos juntos e ao vivo, viu? Agora são 8h01 na capital pernambucana, aqui na Rádio da Família. E você também pode nos acompanhar através do nosso canal oficial da Rádio Olinda no YouTube, no aplicativo ou no site da Rádio Olinda, radiolinda.com.br, com som e imagem para você. Olha, sua participação é muito importante para nós, viu? Por isso envie sua mensagem para o nosso WhatsApp através do telefone e número 34447979. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema de hoje, é só mandar para a gente que a gente responde para você. E responde também a nossa enquete que a gente vai falar já para você, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E antes de trazer o tema de hoje, antes de trazer o convidado de hoje, especialíssimo, a gente reza, claro, porque a gente não pode fazer nada sem a ação do Espírito Santo. Então convido você a rezar conosco hoje. Vamos juntos. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos então a graça do discernimento, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nada de bom podemos fazer nesta vida se não for por obra e por ação do Espírito Santo. Não sei como está o início da tua manhã, não sei como você acordou, não sei quais são as preocupações da tua vida, mas o que eu sei é que o Senhor é contigo, é que Ele está do teu lado. Ele sabe quem você é, conhece o teu coração. Por isso agora, onde você estiver, seja qual for a situação que você esteja passando, olhe para cima e peça agora ao Espírito Santo que te dê discernimento. Esta é a palavra de hoje. Para que você saiba, identifique aquilo que é de Deus para a tua vida. E identifique aquilo que não é de Deus para a tua vida. Para que neste dia de hoje você possa tomar as melhores decisões, tudo à luz do Espírito Santo. Por isso você que está agora no teu carro, na tua casa, você que está agora praticando o teu esporte, escutando este programa, você que está no trabalho com o teu fone de ouvido, está no ônibus, está indo para o seu trabalho, a sua labuta, você que ainda está na cama, deitado, deitada, escutando o programa, de repente sem vontade de levantar, sem ânimo para o dia de hoje. Que o Espírito Santo agora esteja no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos. Peça a Ele agora: Espírito Santo, dai-me discernimento, dai-me força, coragem, ânimo para lutar neste dia de hoje. Não deixe, Espírito Santo, que os problemas da minha vida me derrubem,
me ponham para baixo. Dá-me força, Espírito Santo, para que eu possa superar os meus desafios. E se eu não superar, dá-me força para suportar. Mas de qualquer maneira, estejais comigo, me dando coragem, discernimento, me enchendo de fortaleza, para que eu não esmoreça, para que o medo não se apodere do meu coração. Espírito Santo, age em nós nesta manhã, para que nós possamos reconhecer as coisas do céu. Sim, Espírito Santo, queremos te adorar no início desta manhã, no início deste dia, mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Espírito Santo, por tua ação na igreja, tua ação em cada um de nós, tua bondade, tua generosidade, a tua misericórdia. Te louvamos e te bendizemos neste dia de hoje, com a intercessão da sempre Virgem gloriosa, Maria Santíssima, ela que é repleta, pleníssima do Espírito Santo. Por você, meu irmão, minha irmã, que agora me escuta, por sua família, por todos nós aqui presentes, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, pelas mãos de Nossa Senhora. Olha, onde Nossa Senhora entra, o Espírito Santo também entra, viu? Pode acreditar. Muito bem, eu já vou falar o tema de hoje para você, mas antes, segue lá o nosso Instagram, @FalaPovoDeusOficial, @FalaPovoDeusOficial. Já segue lá, já curte lá as postagens, já deixa a tua mensagem que a gente vai trazendo também aqui para você, tá bom? E se inscreve no nosso canal do YouTube, tá lá os nossos programas, os outros que já passaram, você assiste, você compartilha para todo mundo. Lá no YouTube, você vai lá no YouTube e coloca lá para pesquisar, @FalaPovoDeus, é desse jeito, @FalaPovoDeus no YouTube, tem calma, é no YouTube. Muito bem, o tema de hoje é espetacular, é um tema muito atual, você tem visto nos últimos dias, né? Hoje a gente vai falar sobre excomunhão e suas consequências, minha gente. Excomunhão e suas consequências. E você deve ter visto nos noticiários nesses últimos dias que o arcebispo Carlo Maria Viganò, o ex-núncio apostólico dos Estados Unidos, foi excomungado pela Igreja Católica. O dicastério para a doutrina da fé alegou que o religioso opositor declarado do Papa Francisco entrou em cisma ao ter desejado abandonar a comunhão com o bispo de Roma e com a Igreja Católica. Por isso é esse assunto que a gente vai trazer hoje para você, que é um assunto que todo católico deve compreender, até para não incorrer em algum crime eclesial, para que não seja excomungado, viu? Mas você vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso, porque quando a gente fala excomunhão, vem tanta coisa na cabeça que muitas vezes a gente não sabe nem o que pensa. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa abalizada. Tenho a honra, a alegria de receber aqui no nosso estúdio o nosso querido Padre Bill de Arruda, pároco da paróquia de Santa Luzia da Estância. Bom dia, meu padre, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe, Deus o proteja
e o livro de tudo o que não presta. Bênção extensiva também para os nossos queridos rádio ouvinte da Rádio Olinda, da Rádio da Família, nesta manhã no programa Fala Povo de Deus. Uma alegria extraordinária voltar a esta casa, a esta rádio que é nossa, é da Arquidiocese, pertence a nós, por isso que não devemos investir o máximo nesse meio de comunicação que atinge uma multidão. Então, uma alegria extraordinária hoje, onde nós iremos partilhar um pouco de conhecimento acerca da excomunhão. Afinal, o que é excomunhão? Muito interessante, é um tema extraordinário hoje, nesta manhã. Muito bem. Reitero, é uma alegria estar convosco aqui. Alegria toda nossa, Paty. Deixa eu dar bom dia a Gabriel, porque Gabriel está tendo a alegria de operar um programa com seu antigo pároco. Não é, Gabriel? Bom dia. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe. Padre Bill, que já passou lá por Peixinhos, paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Tive a alegria de também beber do conhecimento, não só religioso, mas também o conhecimento do português, do jurídico também, que Padre Bill carrega com ele. Então, uma alegria para nós estar aqui nesta manhã. E, claro, você, nosso querido ouvinte, vai participar conosco, tirando suas dúvidas sobre o tema, sobre a excomunhão, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, 3444-7979, 3444-7979. Você que está pelo YouTube também, do Fala Povo de Deus, é só você colocar o DDD 81 3444-7979, e assim você participa da nossa programação, Paulo. É isso aí. E o Padre Bill de Arruda, claro, padre, é pároco lá da Paróquia Santa Luzia da Estância, que está agora em peso ouvindo seu pároco, e é também jurista e escritor, viu, Gabriel? Tem quantos livros? São 3, não é? Já vou no 5º livro. O 5º, ó, velho. 5º livro, falando, e também é um grande defensor da vida. Eu sou membro com muita alegria do Provida. Exatamente. Exerço essa função com muita alegria, participo do movimento Provida, que é um movimento que defende destemidamente o valor e a sacralidade da vida intrauterina, que não é diferente da vida extrauterina, é a mesma e única vida. A gente ainda vai fazer um programa para falar sobre os direitos do nascituro, e nesse programa a gente vai trazer o Padre Bill de Arruda para falar. Mas hoje a gente vai falar sobre excomunhão. Mas o que é excomunhão, minha gente? Simbora, porque é hora de falar do tema de hoje. Vejamos, excomunhão. Já vou entrar nessa pergunta, meu padre, porque está todo mundo curioso para saber o que é excomunhão. E eu vou deixar o padre falar, porque o povo está dizendo aqui, Paulo, deixa o padre falar. Vou deixar agora o padre falar. Simbora então, já lança essa pergunta, padre, para o senhor. O que é excomunhão e quem é que pode ser excomungado? Vejamos, antes de falar de excomunhão, é preciso deixar claro o que seja pecado. Porque quem é excomungado é porque praticou um pecado. Pecado, como diz a própria doutrina da igreja, o catecismo da igreja católica, é uma ofensa direta a Deus, é uma falta para com a reta razão, a reta consciência. Então, praticando isso, dependendo do pecado, porque há uma infinidade de pecados na sua natureza. Pecado venial, pecado capital e pecado que leva à excomunhão automática. O que é realmente excomunhão? Se recorrermos ao étimo da palavra, nós já vamos perceber que excomunhão significa fora da comunhão. Ex quer dizer fora. A pessoa que recebe a excomunhão pode ser recebida de duas maneiras, por late sententia ou ferende sententia. Isto é, automática, de acordo com alguns pecados. Por exemplo, a pessoa que pratica o aborto seguindo o efeito, a igreja, para a melhor compreensão do raciocínio, a igreja, no Código de Direito Canônico, elencou 7 pecados. Desses 7 pecados, se você praticar um deles, você incorre a excomunhão. No código, automaticamente. Não precisa de ninguém declarar. Não precisa de nenhuma nada, não precisa de nenhuma sentença de ninguém. O que aconteceu com o ex-núncio dos Estados Unidos, que praticou o pecado do cisma, que vamos explicar daqui a pouco que é um cisma, ali ele foi afastado automaticamente. Porque quem pratica cisma
incorre em excomunhão. Não precisa ninguém declarar. O que a igreja fez, o dicastério fez, foi pedir o quê? Que ele fosse lá para se retratar, para se reconciliar. Porque o fato, minha gente, da excomunhão não é dizer que a pessoa está perdida, não. É para demonstrar para a pessoa a gravidade do pecado e oferecer oportunidades. Então, quem pratica excomunhão não está mais na comunhão da igreja, está fora. E tudo está perdido? A pessoa foi excomungada, está perdido? Não, é claro que não. A igreja aplica essa penalidade para mostrar a gravidade, mas a mesma igreja que age com a justiça é a mesma igreja que age com a misericórdia, está de portas abertas. Por exemplo, o senhor Núncio praticou o pecado do cisma. E o que é um cisma? Nós temos, por exemplo, na doutrina da igreja, temos a heresia, apostasia e cisma. São pecados que, pela prática, automaticamente a pessoa está excomungada. Quer dizer, ele praticou um cisma, isto é, ele rompeu a comunhão com o sucessor de Pedro. Ele rompeu totalmente, ele se recusou a fazer uma retratação, ele não está mais em comunhão. E outra coisa, começou a desbordar, a denegrir a figura do sumo pontífice, do Papa Francisco, este homem que tem sido uma primavera na igreja, um homem que é um divisor de águas, um homem que está aberto para o diálogo. Então, ele, de modo consciente e de modo livre, e é bom deixar isso claro, para que haja um pecado mortal, é necessário que haja matéria grave, é necessário que haja liberdade e é necessário que haja consciência. Pleno entendimento. No fato em si do cisma do senhor Núncio dos Estados Unidos, ele era matéria grave, ele estava consciente do ato e ele tinha o quê? Liberdade. Logo praticou um pecado mortal. Praticou o cisma, uma recusa total em acatar a doutrina da igreja e acatar a autoridade do Papa, do nosso querido Papa Francisco. Então, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, o que aconteceu com o ex-núncio dos Estados Unidos foi uma espécie de separação, não é, padre? Separação voluntária. Sim, uma recusa voluntária, livre e consciente. Sim. E não só isso, ele começou ele saiu da comunhão da igreja por livre vontade. Ele que quis sair da comunhão da igreja, pela prática do cisma, porque ele não aceitava mais a autoridade do Papa Francisco, o sucessor de Pedro. Veio uma dúvida agora, padre. Para quem está ouvindo mas agora... Mas para que a gente entenda bem, o cisma consiste na recusa da autoridade do Papa, quer dizer, não está mais em comunhão com a igreja, rompeu com a igreja, cisma. Apostasia é diferente um pouco do cisma, porque recusa a total fé cristã. Sim. É o apóstata, a fé cristã católica. E a heresia é a negação consistente depois do batismo, tendo recebido a advertência, mas persiste naquela situação, negando sempre. Então, isso consiste a heresia. A heresia, portanto, é a negação da fé ou da doutrina católica depois do batismo, e mesmo que tenha sido advertido. Sim. Porque a heresia consiste em quê? Na contumácia, na teimosia. Por exemplo, alguém que nega que a Eucaristia, Jesus não está na Eucaristia, pode acontecer? Pode, padre. É heresia? É. Depois do batismo? É. Mas só consiste realmente, só configura heresia quando a pessoa recebe uma advertência e a pessoa não permanece na sua contumácia, na sua teimosia, negando aquilo. É isso que consiste a heresia, portanto. Diferente do cisma. Estou explicando agora, detalhadamente para a gente, sobre cisma, apostasia, heresia, sobre a situação do Núncio, me veio agora uma dúvida. A gente sabe que há muitas pessoas, e até nos dias de hoje, incorrem em simplesmente sair da igreja. Não quero mais saber da igreja porque eu não acredito mais no Papa, não acredito mais no padre, não acredito mais nessa igreja, estou saindo, vamos embora. Essa pessoa que faz isso, ou que fez isso, ela cometeu um cisma e, portanto, foi excomungada automaticamente? Não, o cisma geralmente está configurado a pessoa do bispo. Por que o cisma, a pessoa do bispo? Porque o bispo,
como sucessor legítimo dos apóstolos, ele pode criar uma outra divisão na igreja. Sim. Por exemplo, a igreja brasileira, Católica brasileira. a igreja católica brasileira, surgiu de um cisma. Isso lá nos anos de 1940, mais ou menos, de um bispo católico que recusou uma decisão do Papa da época, e criou a Igreja Católica Brasileira, um cisma. Então, o cisma geralmente está mais dirigido ao bispo, porque ele, como sucessor dos apóstolos, ele pode criar uma divisão muito grande na igreja, uma mácula, o que aconteceu na prática aqui no Brasil. A Igreja Católica Brasileira foi criada por um bispo católico. Católico romano. Romano, católico. E a história está lá. E surgiu lá, pro lado de São Paulo. Ele não acatou a decisão do Papa, na época, não acatou, e daí, meu jovem, desbandou para este lado. Lamentavelmente, porque, independente da situação, da excomunhão, etc., o senhor núncio dos Estados Unidos, em estado de pecado, mas ele é bispo e é sucessor dos apóstolos. Pois é. E é representante do Papa, né? Como o Papa. Núncio Sim. cometeu essa... Mas o que realmente nos entristece é como o senhor falou, é a teimosia. Sim, permanecer a igreja vem, na teimosia. A igreja ensina, a igreja mostra, não é por aí, é assim que Jesus nos ensinou. A igreja, ela age dessa forma, mas a pessoa continua... Agora, é lamentável para a igreja ter que agir assim com o filho da igreja. É porque tem gente que acha que a igreja fica feliz com isso, né, não padre? fica feliz. O Santo Padre, com certeza, sofre com isso, e tantos outros. E outra coisa, os irmãos no episcopado dos Estados Unidos, um núncio é uma figura exponencial em qualquer estado soberano. Por exemplo, ele foi núncio dos Estados Unidos. E, lamentavelmente, uma prática dessa, uma recusa à autoridade do Papa. É lamentável que isso tenha acontecido. Eu peço a Deus, todos nós estamos rezando para que Deus toque no coração dele, não só toque, mas que ele se abra à graça de Deus, porque existe em nós o livre-arbítrio, a liberdade. Deus só age onde há liberdade, aceitamento. Então, que haja a abertura de coração da parte dele para que a graça de Deus possa atuar. Aí o senhor deu uma pincelada no início, agora que o senhor aprofundasse mais nessa questão. Uma pessoa excomungada, porque quando a gente fala em excomunhão, vem um monte de coisa na nossa cabeça. Aí já vem Inquisição, está no inferno, vem um monte, vai estar em inferno, coisa da Idade condenado. Média, etc. Mas aí, como o senhor falava, foi excomungado, acabou-se tudo? Não. Veja, uma pessoa que é excomungada, padre, seja automaticamente ou não, ela pode retornar à igreja? Como é que funciona isso? Claro. Olha, vejamos. A excomunhão é uma pena máxima na igreja. Nós temos na igreja, no direito canônico, lá quando fala das penas expiatórias, lá pelo cano 1336, mais ou menos, o direito canônico, fala das penas expiatórias, aquelas penas mais brandas. Por exemplo, um padre morar em um determinado lugar é uma pena expiatória. Um padre que era pároco, agora não é mais pároco, é vigário paroquial, isso configura pena expiatória. O padre cumpriu uma determinada missão pelo bispo, o bispo impôs ao padre uma determinada missão, isso configura pena expiatória. Por exemplo, o padre ser reconduzido ao estado laico, configura uma outra pena. Só que a excomunhão, o problema da excomunhão, meu jovem, é que sai da comunhão da igreja, não está mais na comunhão da igreja. A gravidade consiste nisso, não está mais na comunhão da igreja. Mas eu pergunto, acabou? Morreu? Não. A igreja é misericordiosa, a igreja é mãe, a igreja é acolhedora. A igreja faz isso para demonstrar a gravidade da ação delituosa do pecado. Agora, se a pessoa pratica um pecado que leva à excomunhão, ela pode voltar à igreja. Como é que é feito, padre? Muito simples. Porque a pessoa que peca e o pecado causa vergonha no ser humano, volta à igreja. Pelo menos deveria, né? Mas causa sim. Volta à igreja, a igreja é mãe, é acolhedora e vai tratar de cada caso dentro da confissão. Acolher. Por exemplo, eu, padre. Sim. Praticar o aborto incorrendo seu efeito é um pecado que leva a pessoa à excomunhão.
Claro, a pessoa tendo conhecimento e com livre-arbítrio, para que haja pecado, isso é bem claro, que você entenda isso. Para que haja um pecado mortal, é necessário que haja matéria grave, o conhecimento e a liberdade. Se faltar um elemento desse, meu jovem, não houve prática do pecado mortal. Não houve. Por exemplo, quem é forçado a praticar o aborto, ela não praticou nenhum pecado, não. Se foi forçada, se a filhinha, a filhinha lá estava 14 anos, não queria abortar, queria levar a gestação à frente, mas a mãe ou o pai foi lá, ou o namorado, ou você aborta ou eu lhe mato, ou você aborta eu vou expor sua vida nas redes sociais, ou você faz isso ou eu faço isso. A pessoa tem liberdade? Não, então a pessoa não está excomungada, porque para que haja a excomunhão no pecado do aborto, precisamente eu estou citando, é preciso que haja conhecimento, matéria grave e liberdade. Por exemplo, quem praticou o aborto com conhecimento e liberdade está excomungado. E a gente acolhe, nós que somos padres, nós acolhemos no confessionário. Está excomungado? Está. A pessoa volta, o Papa Francisco agora baixou um documento que os párocos têm essa autoridade. Antes havia uma faculdade que tinha que pedir ao bispo, né? Que tinha que pedir ao bispo a faculdade. Quantas vezes eu pedi essa faculdade ao meu superior na época? Para quê? A faculdade da absolvição do aborto, porque você não absolve de imediato, na época eu não absolvia, agora pode. Na época, você não absolvia imediatamente, não. A fórmula era mais ou menos assim. Eu, padre fulano de tal, pela faculdade que eu recebi do meu superior, eu te reintroduzo mais uma vez, na comunhão da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, a pessoa, dentro da comunhão da igreja, agora a pessoa ia dar o quê? A absolvição àquela pessoa. Então, o padre faz isso. Então, a pessoa está excomungada, teve a prática do aborto, está excomungada, vem e o padre absolve a pessoa. Isso no aborto, o padre pode. Mas no caso do cisma do bispo, o padre não tem autoridade. Isso é a questão do Santo Padre. O senhor falou uma coisa interessante. A questão, antes, só o arcebispo poderia, ou o bispo poderia dar a absolvição do aborto. Era uma faculdade reservada ao bispo. Com o Papa Francisco, houve um documento que liberou que os párocos. Só os párocos. Pronto, essa é a dúvida. Existe, além do aborto, algum outro pecado que somente o bispo ou o Papa possa dar absolvição? Ou não? Ou todos os párocos e padres? Não. A gravidade é tamanha. Por exemplo, o cisma mesmo, só quem pode resolver isso é a autoridade do Papa. Está excomungado, o cardeal vem a mim, padre, eu pratiquei um cisma, eu vou absolver. Não, eu não tenho essa autoridade. É uma autoridade reservada ao sumo pontífice, isso no ao caso sucessor do cisma, de cisma. Agora, no caso de heresia e apostasia, também é a mesma coisa? É com o Papa, não? Não, isso aí não. Porque a questão do cisma é de uma gravidade, meu irmão. Porque quem pratica cisma, geralmente o bispo é sucessor dos apóstolos e o bispo causa uma divisão na igreja. Pode criar uma igreja paralela, como foi criado no Brasil. Caso concreto, podem pesquisar na internet aí, a igreja brasileira foi criada por um bispo católico legítimo, que não se submeteu na época à autoridade do Papa. Acho que foi Pio XII na época, e gerou isso na igreja, essa chaga, essa divisão. Então, cisma é um pecado reservado à autoridade do Papa. Mas nós temos, por exemplo, os cismáticos, os apóstolos e os hereges. Mas temos também, por exemplo, para pecado da excomunhão. Excomunhão automática. Não precisa ninguém aplicar. A autoridade do bispo, a autoridade eclesiástica, não precisa aplicar, não, escrever um documento falando que está excomungado. Não. Pelo fato de praticar esse pecado, já está excomungado. Por exemplo, o cismático, o apóstata, o herege, a profanação das espécies eucarísticas. Quem profanar as espécies eucarísticas, e que fique bem claro, entenda você, caríssimo rádio ouvinte, entenda, para que haja um pecado, é necessário pecado grave, é necessário matéria grave, deliberação, conhecimento e liberdade. Então, praticar a profanação da Eucaristia. Por exemplo, o padre está distribuindo a Eucaristia,
caiu uma partícula consagrada, ele não viu, ele pisou em cima, ou alguém pisou em cima sem ver. Praticou a profanação da Eucaristia? Não. Claro que não teve conhecimento, não viu. É diferente. Por isso que entra, pecado mortal, tem que ter matéria grave, conhecimento e liberdade. Então, nós temos a questão do cisma, da apostasia, nós temos a profanação das espécies eucarísticas, Sim. nós temos a violência em relação ao sumo pontífice. Por exemplo, se alguém agredir dolosamente o sumo pontífice, está excomungado automaticamente. Temos, portanto, o padre, não só o padre, o bispo, o papa, seja lá quem for, cúmplice em matéria do sexto mandamento. Quer dizer, absolver um fiel em matéria do sexto mandamento que ele colaborou com o pecado. Por exemplo, padre fulano de tal, padre Joaquim, aqui eu estou citando Joaquim apenas por citar, teve um caso com uma mulher, ele caiu em si, a consciência pesou, é pecado, ela também caiu em si, pesou, ela era casada, etc., veio se confessar com o padre Joaquim. Se padre Joaquim atendê-la em confissão, absolvê-la, ele incorre em excomunhão automaticamente. Ninguém precisa decretar documento. E mais, por exemplo, sagrar um bispo ser um mandato apostólico. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que vai sagrar um bispo, o Santo Padre tem que mandar um mandato apostólico. E é apresentado. Então, os bispos se reunirem, ou um bispo lá, e sagrar um padre bispo, sem o mandato apostólico, automaticamente ele está o quê? Excomungado. Isso é mais um pecado de excomunhão automática. Outra coisa, outro pecado que leva à excomunhão automática. Violar o segredo de confissão. Eita. Por isso que eu digo, minha gente, Essa olha, eu não quando sabia, você vai ao confessionário, vá de coração aberto. Vá de coração aberto. Se o padre revelar o pecado e o penitente, o padre automaticamente ele está excomungado. Inclusive a igreja... Se for subjúdice, o padre revelar o... Não, ele não pode. Se ele revelar... Está excomungado. Então ele não revela de forma alguma. De forma alguma. Pode acontecer. Pode acontecer do padre revelar. Em que sentido? Não é o segredo de confissão, não. Por exemplo, e a igreja pede que faça isso. Uma jovem de seus 15 anos, está sendo abusada pelo pai dentro de casa desde os 10 anos. E essa jovem procurou o padre em confissão para contar, coitada, que ela não estava pecando, né? Aham. Que ela está se sujeitando a ele. Primeiro, no caso dela, não está havendo pecado. O pecado é dele. Ela acha que está pecando. Ela acha que está pecando, etc. E foi se confessar com o padre, etc. Aí, mas só que disse isso dentro do segredo de confissão, dentro da confissão. O padre está vendo que é uma lástima, uma coisa dessa. Um crime, 12 anos sendo abusado pelo pai, etc. Como é que o padre deve fazer? O padre orienta, confessa, se ela quer se confessar. Se ela acusar outros pecados, atende, tudo, etc. E pergunta a ela, pede a ela, se o padre pode tratar daquele assunto fora do segredo de confissão. Se ela der a permissão, aí é diferente. Então aquilo que é fora do segredo de confissão... Não, fora do segredo de confissão é fora do segredo de confissão. Por exemplo, eu já tive um caso assim. Não foi de um caso assim, foi um pouco diferente. Não foi em Peixinhos? Não foi em Peixinhos, não. E chegou o caso e eu pedi para tratar do caso fora de confissão. Sim. Fora de confissão. E tratei o caso fora de confissão. Foi resolvido, ninguém sabe, pronto, passou. Agora, o que é dito dentro de confissão, morreu boi, acabou. Acabou. Vai morrer com o padre. Não. Se o padre revelar, automaticamente, ele segredo de confissão, se o padre revelar, está excomungado automaticamente. E um outro pecado que recebe excomunhão automática é justamente o aborto, seguindo-se o efeito. Uhum. Não é só tentar o aborto, é tentar o aborto e que siga o efeito. Aconteça, portanto, a matança. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que eu já sei isso de cor e salteada. São 7 pecados que a igreja declara, apresenta como pecados que, pela prática,
pela natureza desses pecados, cada um tem natureza tão deletéria, tão severa, de uma gravidade enorme, a bondade de Deus, então a igreja diz assim, olha, desses 7 pecados aqui, quem praticar está excomungado. E é interessante, um dado histórico é que na igreja há 2 códigos canônicos. O código Pio Beneditino de 1917 e o código atual. Claro, o que está em vigor, né? Está em vigor é a nova legislação de 83, o código canônico. Mas é bom lembrar que no código Pio Beneditino de 1917 havia nele 37 excomunhões automáticas. 37. A igreja analisando pela doutrina, não, vamos tirar isso aqui, tiraram 30 e ficaram apenas 7. Então é mais grave ainda, né? Pois é, de uma gravidade. Você vê que é uma gravidade no Código Pio Beneditino havia, portanto, 37 pecados que pela prática levavam à excomunhão. A igreja analisou, na nova legislação, ficaram apenas 7. Pra você ver, né? Vamos tirar esses 30 agora, esses 7 aqui. Tem como. Muito bem. Rapaz, o assunto foi tão bom que eu esqueci de dizer a enquete de hoje, Gabriel. Você pergunta, aliás, a gente pergunta e você responde. Você procura obedecer à igreja? Olha que pergunta arretada. Você que está ouvindo a gente agora e assistindo, você tem procurado obedecer à igreja? Responde para nós. Como é que a gente responde, Gabriel? Através do nosso WhatsApp, 3444-7979. Lembrando que você manda mensagem de texto, tá certo? Áudio a gente não consegue soltar, mas a mensagem de texto você digita aí. E diz também de onde você está nos escutando, né? Você está escutando lá da Paróquia de Santa Luzia. Pois é. Você está escutando... Né, pois é, aos paroquianos, nosso abraço, nossa gratidão. Nós trabalhamos lá com muita alegria. Inclusive, já vamos fazer lá 3 anos que estamos juntos. Uma alegria. Na metade, praticamente, né? Vai fazer 3 anos que estamos lá. É uma alegria extraordinária na paróquia de Santa Luzia, com aquele povo bom, povo de Deus, povo acolhedor. Muito bem. Então você da paróquia Santa Luzia já vai mandando sua mensagem. A gente não consegue colocar mensagem de áudio, não é porque não dá para colocar, não é isso. É por conta do tempo mesmo. A gente tem pouco tempo. E não consegue colocar. Já? Pois é, padre, passa rápido, tá vendo? Vou trazer as mensagens dos nossos ouvintes, mas enquanto você responde, amanhã, minha gente, não perca não. Gabriel, vamos falar também desse dia? Amanhã, 10 da manhã, onde é o lugar do católico, Gabriel? Cais do Sertão, Paulo Brito. Eita, e o que é que vai ter no Cais do Sertão amanhã, 10 da manhã? É o Dia do Católico, ano 2. Olha, essa celebração especial demais. Para você que ainda não sabe, o dia 7 de julho é lei, tá? Lei na cidade do Recife. Dia 7 de julho é o Dia do Católico. Mas por que 7 de julho, Paulo Brito? Porque no dia 7 de julho de 1980, às 3h45 da tarde, pousava em Recife o avião da Força Aérea, trazendo nada mais, nada menos do que João Paulo II, Olha aqui aí, nas terras recifenses. Né? Então, nós tivemos um santo que pisou no nosso solo. Então, dia 7 de julho, todo dia 7 de julho é dia do católico, e a gente vai comemorar amanhã. E o que é que vai ter lá amanhã? Rapaz, olha, prepare, porque vai ser uma programação especial demais. Pra quem ainda tá com saudade do São João, vai dançar um forrozinho, Paulo. Vai. Com o Dudu do acordeon. Olha, vê que benção, vê que maravilha. Aí depois tem adoração ao Santíssimo, Paulo Brito. Tem adoração ao Santíssimo com a comunidade Shalom. Vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Mas, ó, eu vou deixar outra pessoa falar sobre o Dia do Católico, que está aqui também no nosso programa e vai falar um pouquinho sobre o que vai ter amanhã, sobre o que é esse dia maravilhoso e fazer um convite para você. Eu quero saudar o meu diácono, Maurício Alecrim. Muito bom dia, meu diácono, sua bênção. Bom dia, meus irmãos Paulo Brito, Gabriel e sua bênção, Padre Bill. É com muita alegria que estou aqui nesse programa, no Fala, Povo de Deus. E, em especial, para falar ou divulgar este grande dia, desse nosso dia, o Dia do Católico, né? No qual celebramos neste domingo, dia 14, através de uma lei sancionada do meu irmão Felipe Alecrim. Lei essa que nos orgulha muito, né? No qual ele criou nesse intuito, nesse mundo e nesses tempos tão difíceis que as famílias vêm sendo combatidas e a nossa fé vem sendo tão agredida,
É importante que tenhamos um dia para chamar de nosso, um dia para festejar essa grande beleza, essa grande graça de sermos católicos. Esse dia é um verdadeiro manifesto dos bem-aventurados. Somos bem-aventurados, perseguidos, maltratados, mas com certeza tendo um objetivo único: viver para mim é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Então, celebrarmos é termos essa convicção, né? Será comemorado neste dia 14, Paulo, neste domingo, no Cais do Sertão, no Recife Antigo, a partir das 10 horas. É uma vasta programação, né? Haverá Padre Damião Silva, do acordeão, DJ Rony, momentos de adoração ao Santíssimo com a comunidade Shalom, pregação com a comunidade Porta Fidem e termina com a Santa Missa às 16 horas, ou seja, é literalmente o dia do Senhor. Então você, meu irmão, minha irmã que está me escutando, né, pelas ondas da Rádio Olinda, está convidado não, intimado a estar esse dia todo lá conosco. Eu vou estar lá, não sei se o Padre Bio vai estar lá, né? Tem os compromissos da paróquia dele, mas se tiver, vai ser uma honra estar lá, dar uma palavrinha lá, para estar presente, mas do dia de domingo para o Padre, é um Deus nos acuda. Como padre, e um bom padre que ele é, né? Vai ter confissão, tenda de aconselhamento e direção espiritual. E é lógico, né? Não vai poder faltar. A Rádio Olinda vai estar conosco, vai cobrir, vai ter os eventos, vai nos dar os momentos dos eventos, para que nós possamos também, aqueles que não puderem estar presencialmente, acompanhar pelas ondas do rádio. E é isso, Paulo. Vamos estar juntos nesse dia, nesse manifesto de dar glória. Graças a Deus por sermos católicos, por sermos universais, por levarmos esta graça, essa feliz graça de dizermos: sou feliz porque sou católico, porque posso levar a palavra de Deus, sou cristão. Obrigado aí pela oportunidade de estar divulgando esse evento, que vai ser uma graça, a graça de Deus, a graça de estarmos presentes aqui no mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é o católico, pode voar, pode subir, sem se fatigar, como diz Isaías para nós. Eita coisa boa, a gente vai continuar nosso papo com o Padre Bio de Arruda, lá da Paróquia de Santa Luzia. Deixa eu trazer aqui algumas participações rapidinho pra gente poder trazer você aqui no nosso programa também. Gilda de Aldeia tá com a gente. Eita, fala povo de Deus, tô na escuta, coisa boa. Michele Barro dos Torrões com a gente também. Bom dia, povo abençoado. Deus abençoe todos nós. Que tema maravilhoso, a Michele Barro diz aqui. Cláudio, lá da Macaxeira, eles aqui. Bom dia, povo de Deus, paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima. Esse programa é maravilhoso. Um forte abraço, Gabriel, Paulo Brito, o querido Padre Bio de Arruda, sua bênção. Deus o abençoe. Sou Cláudio, da paróquia de Santa Maria, Mãe de Deus, da Macaxeira. O tema de hoje é muito interessante para a catequese, excomunhão. Esse Padre Bio coloca para torar. Essas explicações dele é de suma importância para o povo de Deus, ele está dizendo, Padre. Que bom, obrigado. Alda de Castro também com a gente, Deus abençoe. Severina Martins de Jona Bezerra, um cheiro para você. Roseli Nascimento de Paulista, do Sítio Fragoso. Nosso querido diácono Alecrim, que acabou de falar com a gente, ele está dizendo aqui, olha, obediente sempre, agora na Mangabeira. Muito bem. Rose Maria de Areias também com a gente, ela está dizendo que é da Paróquia do Barro, está ali escutando. Maria Margarida do Vale das Pedreiras está dizendo, eu procuro sim, viu, obedecer à igreja. Sua bênção, meu padre. Ela tá Deus dizendo. o abençoe. Antônio da Madalena, oi amigos, um abraço para vocês com as bênçãos de Nossa Senhora do Carmo. Eu procuro viver minha igreja e obedecê-la. Muito bem. Gilberto Pereira, bom dia. Quer dizer que eu sou... Como é? Quer dizer que eu vou... Não entendi muito bem. Ele está dizendo que... Eu acredito que ele está dizendo, amanhã eu vou dizer que sou católico, alguma coisa assim lá no evento, né? Ok. Muito bem. Marcos Neves...
Dizendo aqui, bom dia, gente, padre, sua bênção. Deus o abençoe. Ele está dizendo a resposta é sim, eu procuro obedecer. Com dificuldades, mas procuro obedecer. Ele está dizendo uma pergunta aqui que eu vou trazer para o senhor, padre, para o senhor falar. A Adriana Gomes de Paulista também que está com a gente. Bom dia, bom sábado, família Rádio Olinda. Fiquei na dúvida agora. Ele respondeu, mas eu vou deixar ele responder de novo, tá bom, Adriana? Ela está perguntando aqui, uma pessoa excomungada não tem perdão nunca mais? Não, que isso? Há sempre perdão, eu acredito que eu toquei nesse assunto. Isso. Há sempre perdão, a igreja age com justiça, mas também age com misericórdia. A igreja é mãe, é acolhedora. Não há pecado que não haja perdão. Só há aquele que a pessoa não quer mais aceitar a graça de Deus, isso é outra coisa. Pecado contra o Espírito Santo. Isso é outra coisa. Suzana, de Jardim Atlântico, a melhor pizza de Olinda. Eita, o mexão. E por falar nisso, eu vi o vídeo, viu, Gabriel? Eu vi o vídeo. Depois a gente conversa. Suzana tá dizendo, bom dia, tô aprendendo muito com essa catequese, coisa boa. Lucineide de Paulista, bom dia, povo de Deus, que programa maravilhoso. Ronaldo de Rio Doce, ele diz assim, sou da paróquia de Santa Isabel, Paulista. Deus abençoe a todos vocês, tema maravilhoso. Maria da Penha da Muribeca dizendo assim, olha, eu obedeço sim à igreja, viu? Procuro sempre obedecer. Deixa eu ver mais. Denise Albuquerque, euzinha, obediente sempre à nossa igreja. Trazer mais vezes o Padre Bill de Arruda, viu, Paulo? Vamos sim, vamos trazer mais vezes o Padre Bill. Tá vendo, Padre? O povo de Deus gosta muito do Senhor, coisa boa. Marli de Cavaleiro, bom dia. Foi pela desobediência que o pecado entrou no mundo. Claro. Eita. Veja, essa desobediência, eu já falei aqui para vocês, o pecado do cisma, o cisma é uma coisa muito grave. Por isso que surgiu no Brasil, em 1945, pelo bispo, era bispo católico, Dom Carlos Duarte da Costa. Ele causou um cisma na igreja. O cisma é divisão. Ele desobedeceu às ordens do Papa, na época, porque ele tinha umas ideologias políticas, e a igreja não aconselhava, ele desobedeceu, saiu da comunhão, foi excomungado, causou um cisma e a partir daí criou a Igreja Católica Brasileira. Muito bem. Deixa eu trazer só Veja o quanto causa grave, né? Cisma, né? Uma divisão na igreja. O Gilberto está dizendo assim, Gilberto, que bom que você fez essa pergunta, porque aí eu vou falar sobre isso. Ele está dizendo que quer dizer que a gente só é católico amanhã porque é lei? De jeito nenhum. Não. Tenha calma, rapaz. Não, que história é essa? Veja, o que é a lei? O que é a lei do Dia do Católico? A lei foi para instituir um dia para celebrar que eu sou católico. Você entende, Gilberto? Não foi para dizer assim, olha, a partir de agora é lei, você é católico. Não é isso não, tenha calma. O que essa lei está dizendo para nós é o seguinte, olha, todo dia 7 de julho é no Recife um dia para todo católico comemorar. Para dizer, olha, hoje é meu dia, porque eu sou católico. Então é isso, é para a gente comemorar. Viu, Gilberto? Dúvida tirada, meu irmão. Deus abençoe. Bora voltar para o nosso assunto, que tem umas perguntas boas aqui que os nossos ouvintes estão mandando, Padre, para o senhor. Uma pergunta é o seguinte, sobre casamento de segunda união, Padre. A dúvida é, olha, eu estou casado com uma pessoa que já foi casada na igreja, não posso casar mais porque ele já foi casado na igreja, ou vice-versa. Padre, isso é critério de excomunhão? Eu estou excomungado, Padre? Olha a pergunta boa. Não está na comunhão, não está excomungado, não. Porque, primeiro, para a pessoa ser excomungada, existe a questão dos 7 pecados, sim, que causa a excomunhão lata sentença, e existe a excomunhão que é decretada, pode ser decretada, né? Aferende sentença, etc. Mas você está em segunda união, como é a pergunta aí? Segunda união, né? Estou em segunda união. Não. Acredito que o marido está em segunda união. Ele pode estar em pecado, sim, mas excomungado, não. Hipótese alguma. Muito bem. Procure, se for possível, arrumar a casa, a vida, procurar o tribunal. Se o casamento anterior não foi nulo, procure o tribunal. A igreja católica, a nossa igreja, a Santa Igreja Católica, ela é mãe, ela é acolhedora e ela procura de todos os meios possíveis para ajudar os seus filhos, para ajudar os fiéis. Isso é tão interessante que o último cânon do direito canônico, 1752, se eu não estiver enganado, diz o seguinte, que a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Então o interesse da igreja é ajudar os fiéis,
chegar perto, de todos os meios possíveis para a igreja, para ajudar, para salvar, para fazer com que o fiel caminhe sempre na graça de Deus. A igreja quer que todos caminhem sempre na graça, na presença de Deus. Veja que coisa fantástica, fabulosa que o padre falou agora. A intenção da igreja é salvar almas. Essa é a maior intenção da igreja. A igreja não tem intenção de excluir ninguém. Só que a igreja precisa ter atitudes de misericórdia. Sim, claro. Diz, olha, isso aqui está errado, meu filho. Porque você ensinar que aquilo está errado é um ato de misericórdia. O que você não pode é a pessoa estar errando e você se omitir. Enquanto pastor, enquanto igreja, enquanto pai, enquanto mãe. Você vai ver o seu filho errando, você vai permitir? Você vai deixar ele errar? Não, então a igreja age dessa maneira, como uma grande mãe que o padre falou. Meu filho está errando, então vem cá, meu filho, deixa eu lhe dar um puxãozinho de orelha aqui para você se orientar. Não quero saber. Então você vai ficar um pouquinho fora, viu? Para depois você voltar quando estiver arrependido e a gente conversa de novo. É assim que a igreja faz, é mãe, é misericórdia. A igreja quer que todo mundo vá para o céu. Uma vez me disseram assim, padre, mas Paulo, por que tanto santo? Todo dia a igreja canoniza alguém. Eu disse, oxe, quanto mais melhor. Melhor. Aí era para ter um intercessores no céu. Claro, só entra no céu quem é santo, criatura. Intercessores do céu. Olha, estão pedindo para o senhor falar do maior cisma da história, que aconteceu lá por volta de 1500. 1054. Exatamente. O Filioque, a grande divisão da igreja. Martinho Lutero, padre. Peraí. Não. Oxe, isso aí é bem antes. Martinho Lutero foi em 1500, meu irmão. Mas eu quero saber essa daí que o senhor falou. Eu sei. Agora fiquei curioso. Veja, Martinho Lutero, a divisão da igreja causou uma grande chaga, porque tem a intenção de que a divisão da igreja em 1500, na Idade Média, com Lutero, com Calvino, etc. Não. Houve uma grande divisão na igreja, segundo a história, em 1054. Antes ainda. Bem antes. A primeira divisão da igreja foi uma divisão teológica. A questão da procedência do Espírito Santo. Eita. O Espírito Santo que procede do Pai pelo Filho, ou o Espírito Santo que procede do Pai sem passar pelo Filho. É o grande questionamento disso, um questionamento teológico, onde houve a divisão da igreja doutrinária em 1054. E para você, que todo mundo hoje tem o conhecimento em casa, pesquise em casa, porque o tempo aqui já está terminando já. É pequeno. Coloque assim na sua internet aí, a questão do Filioque. Bota aí na sua internet, porque o tempo aqui, meu jovem, é pequeno para a gente explicar todas as coisas bonitas. Vamos ter que fazer outro programa. A divisão da igreja, a grande divisão da igreja que aconteceu em 1054, com a questão do Filioque. Bota aí na internet, você vai entender tudinho. E aí 1500... Agora, 1500 foi a grande divisão de Lutero, porque ele estava protestando. Eu parto do princípio, claro, há uma ideia que o povo diz, a igreja é santa e pecadora. Não, eu não concordo com isso, não. A igreja é santa e ponto final. A igreja é santa e ponto final. Agora, se um membro dela é pecador, isso é outra coisa. O que Lutero fez, na época, você tem que analisar aquela situação dentro de um contexto que os homens da igreja vendiam indulgência, vendia cargos, etc., e houve revolta da parte dele. Então ele criou, como nós sabemos na história, as 95 teses dele e aficionou lá na porta. Na porta. Agora, o grande erro de Lutero, foi abandonar a tradição da igreja, e o magistério da igreja ficou só com a escritura. Só a escritura. Ora, a igreja, ela tem um tripé. Sim. A escritura, a tradição e o magistério. Eu não posso, inclusive está aqui no Catecismo da Igreja Católica, que foi copiado do documento do Vaticano II, a Dei Verbum, um documento extraordinário, a palavra de Deus, quando diz que a nossa fé, a igreja caminha nesse tripé. A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus transmitida oralmente, que é a tradição, a patrística, os santos padres, e o magistério da igreja. E estão umbilicadamente, estão ligados a uma simbiose entre a palavra de Deus,
a tradição. Tradição aqui não é tradição de novena, de procissão, não. É tradição com T maiúsculo. É o ensinamento apostólico transmitido oralmente. E o magistério da igreja. Padre, o que é o magistério da igreja? O magistério da igreja é a comunhão de todos os bispos. É a comunhão, todos os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Isso é o magistério. Então, quando o Papa se pronuncia, é o magistério do Papa, é o magistério da igreja. Por exemplo, o magistério publicou documentos. Então, quando ele publica, é o magistério da igreja, o magistério do Papa. A gente deve acatar isso com muito respeito, muita devoção, veneração, porque é a igreja que está falando na pessoa do sumo pontífice. Então, eu não posso agora, na minha fé, não, vou ficar só com a escritura, não quero saber de tradição, muito menos de magistério. Então, você está errado, você é protestante, você pode ser tudo, menos católico. Foi isso que aconteceu com Lutero. Ficou só com a escritura, abandonou a tradição da igreja e abandonou o magistério da igreja. Pois é, então aconteceu isso. Olha outra pergunta que eu achei muito boa, padre. E o senhor, como padre, tem a propriedade de falar. Se eu souber... Não, mas o padre não sabe tudo não, meu filho. Eu sei, mas essa só vai saber. Oxê. Se uma pessoa se confessar com algum padre excomungado, essa confissão é válida, padre? Olhe, isso, a igreja é tão misericordiosa, que no leito da morte, apenas no leito da morte, em necessidade, o padre que foi reconduzido ao estado laico, o padre que está em situação irregular, se ele absolver, fica absolvido, meu irmão, porque a igreja quer salvar a alma. Então, no leito de morte... A igreja quer salvar a alma, porque veja, independente do pecado, do padre estar em estado de pecado, a graça de Deus acontece, mas só em estado de necessidade extrema. Por exemplo, Padre Bio está em estado de pecado, ou Padre Bio foi reconduzido ao estado laico. Não pode mais exercer o seu ministério, etc. Mas se o Padre Bio for caminhando em uma rua, encontrar alguém lá caído, já morrendo, se o Padre Bio absolver, aquela pessoa fica absolvida. Veja como a igreja é misericordiosa. A igreja quer fazer isso. Por exemplo, está tendo essa guerra aí, Rússia, Ucrânia, enfim. E está lá 2 soldados na guerra. Um deles foi um padre reconduzido ao estado laico. E aí o seu companheiro levou um tiro, está lá morrendo. Se ela absolver, está absolvido, meu irmão. Olha aí. Necessidade. Está perdoado. A igreja é mãe. A igreja é misericordiosa. A igreja usa de todos os meios possíveis para ajudar a pessoa ao encontro com Deus. Muito bem. Bom, está chegando ao final do nosso programa, mas vou trazer uma última pergunta também. Achei muito boa e para ajudar você que está ouvindo agora. Aliás, eu vou emendar 2 em 1, viu, padre? Primeiro, diga lá. O que é que eu faço quando eu conheço alguém que está apto à excomunhão? O que é que eu devo fazer? Como eu devo proceder? E a segunda, se uma pessoa que foi excomungada automaticamente vai para a missa e comunga, o que é que acontece? Vejamos, primeiro passo, se você está convivendo com a pessoa, porque veja, meu irmão, essa questão de excomunhão, isso não é uma coisa, a fé da sentença, não é de uma coisa de uma hora para outra, não. No caso do núncio apostólico, que ele foi excomungado, isso houve diálogo. Isso fez de houve tudo, tentativa, né? O Santo Padre, o dicastério, todo mundo, rapaz, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Então, chegou a um ponto para demonstrar para o mundo católico a gravidade da ação dele, do pecado dele, teve que excomungar, porque ele estava irredutível. Não é excomungar para condenar, não. É excomungar para demonstrar a gravidade do pecado dele. Mas se ele quiser voltar, a igreja está de portas abertas para acolher. E a outra pergunta, por favor, que eu esqueci. Eu já passei de 50, eu posso esquecer. eu tenho direito. A pessoa que foi excomungada automaticamente, se ela for para mim se comungar, o que é que acontece? Olha, a graça de Deus acontece na vida dela. Ela está excomungada. Ela não está na comunhão da igreja. Apenas ela pecou mais uma vez. Eita. Porque recebeu indignamente a comunhão, a comunhão, a Eucaristia. A Eucaristia, lamentável. Comungou sua própria condenação. Sim, a própria condenação. Porque já estava excomungada e foi lá e comungou. Meu Deus do céu, pecou mais ainda. Está em estado de pecado. Homem de Deus, procura ficar na graça de Deus. Menino, o tempo é rápido demais, o programa está chegando ao fim neste sábado. Quero agradecer demais, imensamente
ao nosso padre Bio de Arruda, que prontamente disse, posso, vamos embora, ligue para minha secretária, manda ela botar na agenda que eu vou, é 8 da manhã, estou lá. Então, meu padre, muito obrigado, a Paróquia Santa Luzia está em boas mãos na estância e, claro, a gente vai se ver em outras oportunidades, viu? Com certeza. Antes da bênção final, agradecer a todos os queridos rádio ouvintes, hoje nesta manhã, nesta partilha, nesta catequese, nesse nosso encontro. Quantas mil pessoas? 70 mil pessoas em Que alegria, que beleza. 70 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos da igreja. Antes falando aqui de excomunhão, mas falando muito mais de misericórdia, de amor. A igreja é misericordiosa, a igreja é samaritana, a igreja está de portas abertas para acolher as pessoas. Agora também a igreja não vai forçar ninguém, não. A igreja aconselha, ajuda. Agora quando o sujeito não quer, veja quantas tentativas com esse núncio lá dos Estados Unidos. Veja quantas tentativas. Mas estava irredutível, quer dizer, coração petrificado. Aquilo que o profeta Ezequiel fala lá no capítulo, acho que é 36, né? Borrifarei o vosso coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Às vezes o nosso coração está petrificado, com raiva, sem querer acolher a graça de Deus na nossa vida. Então, aos queridos rádio ouvintes, nossa gratidão e uma bênção de Deus para todos nós, já que o tempo acabou. Deixe sua bênção para nós. A bênção de Deus todos nós, que essa bênção recaia sobre a sua família, você e todos os seus amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Coisa boa, o programa está acabando. Quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência. Deus te abençoe sempre com a bênção do nosso sacerdote. Nós só amamos aquilo que a gente conhece, por isso é importante você divulgar esse programa, viu? Que tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Segue as nossas redes sociais. Sábado que vem o nosso tema é cegueira espiritual. O que é isso? Existe? Tem remédio? Você vai saber sábado que vem. Trabalhos técnicos de Gabriel Correia, produção e apresentação de Paulo Brito. Te espero semana que vem para mais um Fala Povo de Deus. E amanhã eu espero você no Cais do Sertão, eu e Gabriel, para o Dia do Católico. Deus abençoe. Cheiro. Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Bem-vindo. Você ouve ZYR 761, Rádio Olinda FM.